noite a todos. Acho que tem que ligar aqui, né? Será que ligou? Não, tem que ligar por cima. Segura apertadinho. Deixa eu ligar. Posso? Agora ligou. Boa noite, então. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se acolhidos pelo amor de Jesus. Sintam-se acolhidos também pela espiritualidade amiga que aqui se encontra, que com certeza vem até aqui para nos trazer os benefícios dos fluidos que nós precisamos para o nosso corpo físico, para o nosso espírito. Então, que nós possamos ir serenando os nossos pensamentos, nossos sentimentos, para sentir essas energias maravilhosas. E esta noite, então, nós estamos aqui para assistir à exposição pública da nossa irmã Débora, que nos falará sobre caminhando e aprendendo. E nós temos então à disposição de quem quiser ler uma boa leitura, uma leitura edificante. Nós temos à disposição na nossa biblioteca, que fica aqui atrás. Pode somente escolher o seu livro, dar o seu nome ali na secretaria e desfrutar então dos ensinamentos do Espiritismo, né? Esses livros são todos, passam todos por um crivo, uma seleção, então são todos livros muito bons. Nós temos também a evangelização infantil, que está acontecendo agora, aqui ao lado, na sala, e que acolhe as crianças, então, que vêm junto com seus pais, com seus avós, padrinhos, amigos, podem trazer as crianças. Que a evangelização infantil é muito, muito mesmo boa e proveitosa e já vai encaminhando, né, as nossas crianças para essa caminhada com Jesus. Temos também aqui no Centro Espírita o atendimento fraterno, que é um trabalho que é feito geralmente por 2 trabalhadores que já estão aptos para esse trabalho e que também é um acolhimento. Então, se em algum momento da nossa caminhada aí nós nos sentirmos necessitados de uma palavra amiga, de uma conversa amiga, à luz da doutrina espírita, pode também agendar um horário para o seu atendimento fraterno aqui na secretaria. Temos também os nossos estudos do Livro dos Espíritos, que acontecem todas as quintas-feiras após a palestra, após a exposição pública, menos na última quinta-feira do mês, onde ocorre o bate-papo espírita. Então estão todos convidados, não importa se você nunca veio no Centro Espírita ou já frequenta o Centro Espírita, pode participar desse estudo, que também é um estudo muito proveitoso, muito bom. E também nós continuamos sempre solicitando que quem quiser pode fazer as suas doações, né, de material de higiene, de produto de limpeza, que o Centro Espírita destina para o Lar de Idosos Coração de Maria. Então também, a gente sabe que o lar sempre está necessitando, né, e a gente acaba fazendo essa ponte entre das doações, né. Na próxima quinta-feira, nós teremos a palestra, a exposição pública com a nossa irmã Soiane, que falará sobre o discípulo de perto. Já estão todos convidados também. Eu convido agora a Maria Luísa, que vai fazer a nossa mensagem inicial de abertura desta noite. O futuro se constrói agora. Devemos aproveitar o momento presente, concretizando planos, dando sentido à vida, preparando o futuro. Tais ações causam alegria ao coração, mas se desperdiçarmos o agora, se desbaratamos as oportunidades e nos entregamos à preguiça, os resultados não podem ser bons. É preciso ter a atenção voltada para o presente, mas com esperança no futuro.
É preciso ter certeza de estar construindo ativamente um bom futuro e não dispersar as energias em ações improdutivas. Por isso, o amanhã está no hoje. Os dias de amanhã, próximos ou longínquos, já estão se formando agora, no trato com o hoje, com o presente instante. Veja este momento com olhos de alegria e lance as sementes de um bom futuro. Mesmo que surjam dificuldades, suponha serem elas temperos dos alimentos do seu porvir e siga em frente. Faça ser bom o seu agora, ponha a alegria nele. Quanto mais momento atuar valorizado, mais proveito dá. Obrigada, Maria Luísa. Eu convido a todos agora, então, para que a gente faça a nossa prece inicial. Para quem se sentir à vontade, pode fechar os seus olhos. E neste momento, então, serenemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso amado e querido Mestre Jesus, e visualizar o rosto meigo e sereno de Jesus olhando para nós, nos acolhendo. Obrigada, Deus, por este momento, por podermos estar aqui. Obrigada aos espíritos amigos que nos acompanham, nossos anjos guardiões, que sempre nos amparam em todos os momentos de dificuldades e estão conosco também nos momentos de alegria. Que possamos todos os dias agradecer a oportunidade maravilhosa desta existência, que bem sabemos é uma existência de provas, de expiações, mas é uma bênção, porque através destas provas nós podemos evoluir, podemos crescer, aprender e nos melhorarmos na nossa caminhada. Agradecidos então e envolvidos por essas energias amorosas, que possamos nos concentrar, absorver as palavras desta noite que a nossa irmã Débora irá falar e assim recebermos os ensinamentos que aqui viemos buscar. Obrigada mais uma vez, ó Pai querido, que assim seja. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos, abraçados, envolvidos pelas energias do nosso Mestre Jesus e pelos trabalhadores desta casa. Tá todo mundo sem crachá hoje, né? Eu ia dizer, precisando de alguma coisa, procurem alguém com crachá. Tá todo mundo sem crachá. Então, o nosso assunto da noite de hoje, né, do nosso estudo, caminhando e aprendendo. E o que é esse caminhar, né, que nós falamos tanto aqui no Centro Espírita? Esse caminhar são as nossas reencarnações, as nossas vidas, as nossas experiências. E é através de tudo isso que nós aprendemos. A palavra aprender, ela é derivada do latim, né? E significa, então, agarrar, apanhar, colher, trazer para junto de si. E, metaforicamente, né, agarrar com a mente, ou tomar posse do conhecimento. Então, isso tudo acontece no nosso caminhar, no nosso viver. Mas é tanta coisa para a gente aprender, né? Será que seria possível nós tomarmos posse de todo o conhecimento da vida, do universo,
dentro de uma só existência, de uma só vida, de uma só encarnação. E nós precisamos nos lembrar aqui que existem encarnações longas, 95, 100 anos, algumas que passam de 100, mas existem encarnações que não duram mais do que algumas horas, dias, meses. Quantos desencarnam com 5 anos, 2 anos, 3 anos? Onde estaria, neste caso, a justiça divina? Para fazermos um aprendizado de tão grande alcance, alguns com a oportunidade centenária, né, de vida, e outros com algumas horas, alguns dias. Será que a nossa inteligência julga justo? Será que Deus é injusto? Com certeza não. Então deve ter aí no meio disso tudo alguma coisa que nós não captamos, não entendemos ou não paramos para analisar o suficiente. Porque existem muitos detalhes na nossa caminhada que nos passam despercebidos, mesmo vivendo muito, né? E aí, após muitos anos, é que nós vamos nos dar conta, muitas vezes, de algum detalhe que nos escapa ao longo do caminho. E isso depende da nossa sensibilidade espiritual. E essa sensibilidade, ela é conquistada com o tempo, com o esforço, com o trabalho, com o esforço da inteligência. Tem que botar a cabeça para funcionar, né? Para nós desenvolvermos essa sensibilidade. E nós todos somos dotados da capacidade de pensar. E quem mais do que Jesus nos põe para pensar? Jesus é aquele que mais nos traz elementos que nos põe à prova nesse quesito pensamento. Só que o pensar útil não é aquele pensar da superfície das coisas. Porque a gente pensa muito, né? A ciência, inclusive, já mostrou quantos pensamentos nós temos por dia. A maioria, a grande maioria, pensamentos inúteis. Tudo bem? Não tem problema. Mas que tenhamos também pensamentos úteis. Pensamentos mais profundos. Então, nós necessitamos internalizar, sentir, agir conforme os ensinamentos de Jesus, usando a nossa inteligência. Há informações muitas vezes, na maioria das vezes, surpreendentes para nós. Mas nós precisamos nos permitir abrir a mente, abrir o coração para novas possibilidades. Só assim as informações nos surpreenderão. Um dos pilares, né, falando em surpreender, em abrir a mente, um dos pilares do Espiritismo é a reencarnação. A reencarnação é a chave que abre muitas portas para a nossa inteligência, para as nossas possibilidades. E nós precisamos compreender um pouquinho sobre isso se quisermos compreender tantas outras coisas que envolvem a nossa vivência, a nossa convivência, o nosso destino, tudo pelo que passamos. Vocês já perceberam que muita gente vem com a intuição das vidas sucessivas? Vem com a intuição da reencarnação, de que já viveram antes e que viverão ainda, mais uma vez e mais uma. Para essas pessoas é mais fácil acolher a ideia da reencarnação, porque elas já entraram em algum momento da existência delas, essa ou em outra vida, com essa verdade mais firmemente em si, né? Já carregam dentro de si essa informação, não é esforço nenhum pensar ou acreditar, saber da reencarnação.
Essas pessoas têm definido na sua intimidade a reencarnação como uma realidade. E é como uma lembrança, uma saudade que se tem, não sabe-se muito bem do que, não se sabe explicar que saudade é essa. São algumas intuições de vidas passadas. Só que outros, muitos de nós, ainda precisamos exercitar a inteligência, o pensamento, a observação e o interesse por recolher alguns elementos na vida, na natureza, que tornem mais fácil a nossa compreensão acerca da reencarnação. Não é fácil para todo mundo, né? A gente reconhece a dificuldade que se tem em acolher uma ideia que às vezes é nova para nós, a reencarnação. Talvez não pareça uma possibilidade, porque muitas vezes nós não nos detemos, né, para estudar sobre isso, nós não meditamos sobre isso, não sentimos a nossa intimidade tão a fundo a ponto de sim perceber que tem coisas que nos vêm e que pode ser, não é regra, que não sejam dessa existência. Muitas vezes nós não procuramos os recursos que temos à mão para arraigar um pouco mais, né, para fortalecer essa ideia em nós. Mas também muitos dizem, mas eu não me lembro de nada. A gente não lembra da vida passada, né? E por isso muitos não aceitam. Não existe, eu não me lembro de nada. Quem aqui já se lembra de vidas passadas? Nós temos muitos livros, muitos relatos científicos, médicos, que nos atestam, que provam que sim, existem pessoas que relatam experiências e que depois são comprovadas. Que aquilo se sucedeu com aquele espírito reencarnado agora. Eu lembrei dessa passagem que, né, da justiça divina, de por que não é nítido em nós essa questão das lembranças de vida passada. Porque nos é lançado o véu do esquecimento. Nós não estamos esquecidos à toa, nós estamos esquecidos porque é útil, porque é providencial, porque é saudável. Muitos de nós não vamos nem ao psicólogo, não fazemos terapia, porque nós não queremos mexer com o nosso passado desta vida. Tem coisas que dói e nós não queremos tirar das gavetinhas e tratar. Então Deus permite que nós nos esqueçamos do passado, porque aquilo iria nos prejudicar. Mas a mim não ia prejudicar. Não, a você não, mas ao outro talvez prejudicaria. E também achei graça desta parte do véu do esquecimento, porque eu aqui sentada, vocês viram que eu estava com o celular na orelha, né? Não estava ouvindo fofoquinha. Eu esqueci em casa metade da minha palestra, porque a gente ainda precisa das folhas para saber o que falar aqui, senão a gente passa vergonha, né? E faz os coleguinhas tudo passar vergonha também. Eu esqueci a metade da palestra em casa. E hoje, pela primeira vez na vida, eu li a palestra e gravei no celular. Eu pensei, bom, vou pedir para o médium de transporte, que é o meu marido, correr em casa e pegar o resto da minha palestra. Vai que ele não chega, né? Eu fiquei imaginando algumas possibilidades. E aí eu fui ouvir. Então era por isso que eu estava com o celular na orelha ali. E tu vê que a gente não precisa nem do véu do esquecimento para não se lembrar do que a gente leu agora há pouco. Eu esqueci tudo. Me deu nervoso, eu pensei, barbaridade, eu tenho na página 4 em diante. São 25 páginas. Até às 10 da noite a gente sai daqui. E aí eu pensei, meu Deus do céu, e agora eu não esqueci só o que ficou em casa, eu esqueci o resto, porque eu fiquei nervosa. Esse véu do esquecimento dá as rasteiras na gente, né? Então, existe a justiça divina que nos faz esquecer o nosso passado, porque ele seria muito doloroso para nós. E a reencarnação é, talvez, ou certamente, o maior ponto de divergência entre as religiões. Quem já não ouviu dizer que isso é besteira, isso é bobagem, isso não existe?
Quem acredita, quem estuda, quem busca, encontra informações que vão fortalecer isso, né? Mas é preciso buscar, é preciso interesse, porque porta fechada não entra nada. Então temos que abrir a porta para esse conhecimento, né? E todos nós já estudamos em história, já vimos reportagens, já sabemos disso. Que existem muitos povos para quem a reencarnação nunca foi dúvida. Muitos povos. Nós temos entre esses povos os povos da antiga Índia, dos antigos gregos, dos egípcios, os povos da África Ocidental. Nós temos dois grandes filósofos, muito mais, mas assim dois, né, que todos já ouviram falar, que é Pitágoras e Platão, que para eles a reencarnação, as vidas sucessivas eram uma realidade. Então, desde os tempos mais remotos, as práticas religiosas, a cultura dos povos, nos mostram que o que eles faziam demonstravam a sua crença na vida após a vida. Que o ser, de alguma maneira, sobrevivia após a morte. Eles enterravam os que morriam com as suas panelas, com seus utensílios, com as suas ferramentas, porque eles acreditavam que do lado de lá, quando o morto desencarnado acordasse, ele ia precisar de tudo aquilo. Eles sacrificavam os animais e enterravam com aquele ente querido para do lado de lá esse animal lhes fazer companhia. Vocês já ouviram isso? Todos, né? Mas e por que em povos antigos isso era tão natural? E com o tempo isso foi perdendo a força. Vocês já viram quanta coisa tem sido afirmada hoje em dia que não é verdadeira, que é duvidosa e que de tanto se afirmar, a gente acaba às vezes aceitando aquilo como verdade. Algo repetido muitas vezes acaba se tornando uma verdade. Então, foi se deixando essa cultura da reencarnação por conta disso. Pela proibição das religiões, por se dizer que era pecado, que aquilo era algo que não se devia saber. E os povos foram deixando isso para trás. E aqueles homens, é certo, eles não sabiam direito como seria a vida após a vida, né? Eles não tinham clareza, eles não tinham conhecimento, né, para explicar ou para saber de que forma isso acontece, como é que a vida continua. Eles pensavam que era o mesmo corpo que ressuscitava. Isso é impossível. Nenhum corpo deteriorado pode voltar à vida. Qualquer um sabe disso. A ciência já provou isso. Agora, a sobrevivência do espírito após a vida, isso nós admitimos. É possível. Esse mesmo espírito ocupar um novo corpo para voltar à Terra, para aprender, é possível. Quando essa informação nos chega, a gente duvida, e é muito bom que duvide. Porque uma das coisas que me chamou muito a atenção quando eu comecei a frequentar o Espiritismo é que nós devemos duvidar. Eu posso me equivocar aqui, eu posso me atrapalhar, eu posso esquecer alguma coisa e fechar o buraco ali com alguma informação que me vem à cabeça. Isso pode acontecer. Nós somos humanos. Todos os que fizemos exposição aqui na frente, podemos nos equivocar. Então, duvidem. Busquem a verdade. Busquem a informação correta. É isso que o Espiritismo nos ensina. Que não devemos engolir as coisas, não importa de quem vem. Todos somos encarnados, falhos, e vamos errar. E aí também tem pessoas que até querem, né, admitir a reencarnação. Só que eu não consigo, eu não acredito. Eu tento, mas não, sabe, não me entra na cabeça. E a gente precisa ter calma.
porque tudo necessita de tempo para se estabelecer. Precisa de estudo, precisa de coragem, de fé, de bom ânimo, de disciplina. Em algum momento vai acontecer. Nós temos que começar a busca pela informação. Ou nós seremos arrastados pela força das coisas, porque o mundo se transforma, o mundo evolui, as pessoas do mundo, né? E se nós permanecermos para trás, nós seremos arrastados pela força das coisas. Até porque quando a gente desencarnar, depois de algum tempo, nós vamos nos dar conta de que não estamos mais na Terra. Já pensou o baque, o susto de se descobrir vivo mesmo após a morte? Então, como nós vimos já, então, o conhecimento não vem todo num pacote. A gente não consegue nem calcular quantas reencarnações já tivemos para chegar hoje, 2026, e ainda, né, não ter o conhecimento que poderíamos ter. E o Espiritismo nos traz o primeiro ensinamento, os dois primeiros ensinamentos, né? Qual seria? Um seguidinho do outro ali. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E em seguida, instruí-vos, estudai, eis o segundo ensinamento. Um povo que muito sabe acaba se equivocando. Quantas inteligências extraordinárias criaram bombas, criaram vírus, porque sem a moral, sem o amor, faz mau uso da inteligência, né? Estamos falando só do que foi feito mau uso. Então, primeiro vem o amar, depois o se instruir, que é para saber o que fazer com a instrução, né? Saber o que fazer com a inteligência. Senão a gente sai atirando para tudo que é lado. Então, esse ensinamento do Espiritismo traz o amor em primeiro plano, porque ele é a base. Então, essa máxima de Jesus, o Espiritismo coloca como a caridade, a condição primeira para a elevação moral do ser e para a sua felicidade. Em segundo lugar, então, instruí-vos, vem a busca pela razão, pela inteligência. É a instrução. A instrução afasta o fanatismo. Deixa de ser fanático. Porque estuda, sabe das possibilidades, então não é um fanático pela sua religião, por exemplo, né? E destaca a importância do estudo para que se entenda a vida, a imortalidade da alma e a justiça divina, de forma lógica e de forma racional. Tudo tem que ter lógica, tudo tem que ser raciocinado, talvez não agora, mas no futuro, desenvolvendo a nossa capacidade de raciocínio, né, e de lógica. E o resultado disso tudo, então, é o que o Espiritismo chama de fé raciocinada. Não é acreditar por acreditar, tem que acreditar porque é assim. Não, peraí, vamos raciocinar. Tudo o que... O segundo ponto que me cativou assim, no Espiritismo, que diz que em qualquer ponto da doutrina espírita, se a ciência conseguir provar, não é tentar provar, se a ciência conseguir provar que naquele ponto o Espiritismo está errado, largue aquele ponto e siga a ciência. Porque se a ciência prova, é porque é. Só para curiosidade de vocês, pesquisem também. Tudo que o Espiritismo comprovou, a ciência não conseguiu provar o contrário. Então, o Espiritismo é seguro. Então, amar ao próximo como a si mesmo. Aqui a caridade. Junto com isso, não é possível amar sem ter paciência, sem não julgar, se não perdoarmos, se não formos benevolentes. Vem um mundaréu de coisa atrás disso.
tudo incluso no pacote do amar. Nós teremos que aprender o primeiro ensinamento, que é amar, que entra todo este pacote. Perdoar, amar, compreender, auxiliar, ser caridoso. Só que não é aquele aprender, muitas vezes, da tabuada lá da escola. Ou as questões de história, que eu tinha que escrever a pergunta e a resposta. O professor Francisco Gialdi, né? Falecido Francisco Gialdi. 160 perguntas e respostas. Nós tínhamos que copiar do quadro. E ele desenhava a letra para memorizar. E a gente decorava. Só que o amor não é decoreba. Como é que nós aprendemos o amor? Praticando, amando. E aí o amor passa a ser compreendido não só como um sentimento, ele é um sentimento, mas aí ele já não é só o sentimento. Ele é o habitar num patamar superior. Já desenvolvemos tanto as nossas potencialidades quando fazemos isso, quando conseguimos fazer, que nós vamos ter um entendimento, uma compreensão ampliada da vida, dos acontecimentos. A gente vai estar num patamar mais elevado da evolução. Então, quem atinge esse grau percebe coisas que nós ainda não percebemos. E aí, depois de aprender o amor, que é o primeiro ensinamento, de milhões que não aprendemos ainda, né? Vem outras lições, ainda mais complexas, e que exigem esforço, disciplina, como nos fala Chico Xavier, né? Eu peguei uma curiosidade que eu acho bem interessante, sobre as ondas visíveis. Alguém estudou isso, sabe sobre isso? Eu vou me arriscar aqui, mas eu não sei, tá? Isso aqui, essa folha estava em casa, eu não ia saber falar. Então, o nosso olho só capta de 400 a 700 nanômetros, é isso? Que é a medida da luz? É uma faixa desse tamanico, numa imensidão de coisas que nós não vemos. Incluído aqui estão as únicas 7 cores que combinadas, a gente consegue ver as combinações delas, né? São as cores do arco-íris, né? É uma faixa muito estreita que a gente consegue ver. O que a gente não vê está abaixo disso, dos 400, e acima dos 700 nanômetros, que são ondas, frequências. Então nós temos as ondas de rádio, que nós não enxergamos, tem os raios-x, as ondas do micro-ondas, aquele aparelho que faz tratamento para câncer, como é que é o nome? Como é que é? Radioterapia, tem essas ondas que não são visíveis, o infravermelho, o ultravioleta, uma imensidão de coisas que nós não vemos. É muita coisa que a gente não vê. A gente mais não vê do que vê. E a gente ainda acha, a gente está saindo da linha de partida. E nós achamos que a gente sabe tudo, né? A gente quer saber um horror de coisa, a gente nem enxerga tudo que o olho poderá um dia ver. Então nós discutimos ali sobre os nossos pontos de vista, porque eu estou certo, o outro está errado, porque eu estudei, porque eu vi, Isso ajuda, né? Mas não dá todo o saber. A gente quer que prevaleça a nossa opinião. A gente briga por território, briga por religião, por um montão de coisa. A gente briga porque acha que sabe, né? A gente briga com o marido porque a gente sabe mais que o marido, né? A gente quer que Deus seja o nosso Deus, o Deus da minha religião. Deus é o meu Deus, é o Deus do meu povo, não é o Deus daquele povo em guerra. Como assim? Ele é o Deus de todos. A gente acha que vai ser salvo primeiro, porque a gente é espírita e estuda o espiritismo, né?
gente mais não sabe do que sabe e fica brigando pelas coisas. Esquecidos que somos de que nós teremos que sair desta condição, né, de ignorantes, de ignorar as leis que regem o universo, para conhecer sobre a vida, sobre os mundos, sobre as múltiplas existências. Nós evoluímos um a um. O progresso é individual. Cada um faz o seu. Não é egoísmo. Isso é o que acontece. Cada um faz o seu, auxiliando o outro, claro. Porque olha o que vem em seguida. Mas o planeta Terra não passará de mundo de provas e expiações para mundo regenerado, enquanto um só habitante desta Terra tiver ficado na retaguarda. Enquanto todos não fizerem esse trabalho da evolução, nós não passaremos a mundo regenerado. Então, quem está na dianteira tem que pegar na mão do que está na retaguarda e trazer. Mas é com exemplo, é com amor, com caridade. Não é dizendo, ó, olha como eu estou fazendo, ó como eu faço, faz igual. Não, é fazer, faz, ama. Ama que o amor vai trazer ele no exemplo. É o que Jesus fazia. É o que Jesus espera que nós façamos. E as vidas sucessivas, então, é essa longa caminhada que nos garante todo esse aprendizado. É entre idas e vindas que o saber, o conhecer, o viver experiências, aproveitar as experiências vividas, vão moldando e construindo o ser integral. Só que, não basta passar pelas coisas. É preciso aproveitar o sofrimento e a alegria. Aproveitar o sofrimento. Porque não é passar pelas coisas que nos faz evoluir, é como nós decodificamos aquilo. Né? Qual é a percepção que temos das coisas que passamos? Como eu percebo aquilo? Quer ver um exemplo? Alguém que foi abandonado na infância, bem recém-nascidinho, nem conheceu o pai, a mãe, não sabe se teve pai presente ou não, foi abandonado e foi adotado. Né? Essa pessoa pode se revoltar, se deprimir, pode entristecer, pode se dizer injustiçado e viver uma vida frustrada, porque foi abandonado, porque a mãe não quis. Vocês já imaginaram se essa mesma pessoa tivesse acesso à informação, a saber, como teria sido a vida dela se tivesse ficado naquela família, naquele contexto? E tivesse visualizado, pudesse visualizar tudo o que decorreria de viver em talvez um lugar inadequado? Será que essa pessoa continuaria revoltada se ela soubesse o que teria passado? O que teria acontecido? Que tipo de pessoa, de moral, de conduta teria desenvolvido? Então é muito importante perceber de outras formas o que nos acontece, né? Que bênção eu ter sido criado por uma outra família que me deu as condições de ter alimento, de ter um lar, de poder ter estudado, recebido amor, exemplos e ter me transformado num homem, numa mulher melhor. Mas a gente prefere resmungar, né? Ficar resmungando pelos campos. E aí, mas a minha vida é só estresse, né? É problema, é coisa para resolver, é falta de sorte, é castigo, é injustiça. Tem muito disso. A pessoa tá num momento ruim da vida. E às vezes dura a vida inteira um momento ruim, né?
por que será que a gente não consegue ver o outro lado? Lembra quando Jesus disse que é preciso dar a outra face? Então, quando a gente leva uma lambada, vamos olhar a outra face. Será que Jesus não quis dizer isso? Mostre a outra face, o outro lado disso tudo. Veja o outro lado. O que você tem de bênção, de aprendizado, o quanto isso está permitindo que você passe por situações que te ensinem a ser melhor. Então, tudo isso, né, o conseguir analisar esse outro lado, também nos faz ter a visão da ligação de uma existência a outra nossa. Da nossa existência com a existência dos nossos irmãos. Tudo que nos liga às outras pessoas. E nós teríamos um alcance do objetivo do viver, do caminhar. Para que serve? Né? O viver, o caminhar. Mas nós não aprendemos a fazer isso. Porque vejam, quem fala muito disso é o Espiritismo. O Espiritismo existe há pouco mais de 150 anos. O Espiritismo ainda é muito novo. E o Espiritismo não é, gente, nada mais do que o cristianismo redivivo. Chamado de Espiritismo porque foram os espíritos trabalhadores do Cristo que trouxeram até nós. Mas o Espiritismo é o cristianismo nascente. É aquilo que Jesus disse, sem modificações, explicado. Sedes mansos e pacíficos, o Cristo nos disse. Só que esse conselho do Cristo não é para sermos omissos. Quando Jesus nos recomenda a cautela, né, que é para ser mansinho, né, é para ser pacífico, então engolir tudo. Não é isso que Jesus falou. Viu como é importante estudar e meditar sobre as palavras do Cristo? Jesus quer dizer para que não atropelemos as coisas, para que não passemos por cima de informações importantes, que não percamos o foco, ou nós vamos perder o plantio e os bons frutos desse plantio. Então, quando ele diz, seja manso, tenha calma, vai, mas vai com calma. Então, nós necessitamos cautela, porque ao invés de nós sermos, existe a palavra resolvedor de problema? Não existe, né? Existe resolvedor? Existe. Então, ao invés de nós sermos os resolvedores de problema, nós estamos sendo os moradores do problema, os habitantes do problema. A gente mora no problema e não resolve os problemas, porque a gente é afobado, né? Apressado, vai fazendo tudo de qualquer jeito, sem cautela. Então, resolver é preciso as nossas questões. Ser manso e pacífico não quer dizer não resolva, tem que resolver. Nenhum ensinamento do Cristo é para que sejamos omissos, calados, sem ação. Ao contrário. Jesus está nos dizendo, vai e age, vai e faz. Mas saiba como fazer, vai aprender como fazer. Jesus se posicionava, então Jesus nos ensina, te posiciona, mas com justiça, né? Te posiciona com justiça, resolve, faz, mas vai com sabedoria, com firmeza, com sabedoria e com justiça. Só que a gente vai tudo sem paciência, né? Vai derrubando as tampas das panelas, sem conhecimento, sem visão do processo, porque para ver o processo já tem que ter experiência. A gente vai batendo o pé, chutando, reclamando. E vocês acham que Jesus não sabia que a gente ia fazer isso tudo? Tu acha que Jesus não sabia para quem ele estava falando? Para nós, que a gente não sabe nada, Jesus sabia para quem ele falava, né? Tudo birrento, tudo teimoso. Por isso que o Espiritismo diz que nós somos crianças
ainda engatinhando no caminho do progresso. Quem é pai e mãe aqui que já tem filho crescidinho, quem não é, tem sobrinhos, ou dá uma analisada nos filhos das amigas, mas não bota olho grande que depois fica tudo igual para pior, né? Só olha e não pensa nada. Que a boca fala e a gente paga, né? Então, quem é pai e mãe, quando ensina o seu filho pequeno, quando vai corrigir a criança, vai aconselhar a criança, faz isso porque já passou, já foi criança, sabe que não vai dar certo, sabe que não é assim, está ensinando porque já passou o processo, né? Então fala baseado naquilo que já viveu, que já viu, que já aprendeu. Mas também o pai e a mãe sabem que é necessário tempo para aquela criança aprender. E quem tem criança em casa, e quem já tem eles adultos, graças a Deus, né? Quanto tempo leva para a criança crescer o suficiente para assumir os seus atos e as suas responsabilidades? Leva tempo, né? E cansa, né? Até que cresce eles, né, mãe? Da filha que tá ali. Leva tempo para eles se virarem sozinhos, né? Uns 15, 20 anos, mais? Mais? Meu Deus do céu! Depois conversa em casa, vocês duas, né? Vamos botar 20 anos para não dar encrenca na família, né? Há 2000 anos, no mínimo, Jesus está esperando que a gente crescer. E as mães ali, ai, que não cresce essa criatura, daqui 20 anos para me dar sossego. Gente, Jesus já veio. Jesus já veio porque nós não tinha jeito. E ele ainda está esperando a gente criar jeito e a gente não cria jeito. E nós estamos cada pouco ali, ai Jesus, né? Ai Jesus, me ajuda. E Jesus dizendo, mas tá lá no Evangelho, tá lá na casa espírita, vai lá, pega um livro e lê que tu vai saber como fazer, me larga um pouquinho, né? Ai gente, então, quando a gente se exalta, né? A gente xinga, a gente perde a paciência, se revolta, né? O que será que Jesus pensa da gente? Ai, meu Deus, quanto tempo vamos esperar para essa piazada crescer, né? Quando a gente olha uma criança, as mães pela janela, às vezes a criança tá brincando, ai, não vou nem me meter, não vou nem me meter. E a piazada tá lá chutando os carrinhos, quebrando as pecinhas dos brinquedos, e desmontando e rasgando o quebra-cabeça, chutando tudo. Né, é nós. Né, que nem nós, a gente briga com as coisas. E Jesus está olhando, que nem a gente olha para nossos filhos e pensa, misericórdia, sabe nada, inocente. E Jesus está olhando para nós, e nós chutando e brigando com os brinquedos, com os cadernos, espalhando os cadernos. Caminhar e aprender a respeitar o tempo das coisas. Também a gente não precisa se julgar tanto, né? A gente faz graça, mas a gente precisa se dar o tempo para o crescimento. Porque a gente é criança engatinhando, né? Nós precisamos acolher antes de rejeitar os ensinamentos, os acontecimentos da vida. Aceitar o que não pode ser mudado. Tem algumas coisas que não podem ser mudadas. A morte, por exemplo. Não adianta brigar e espernear. Não vai mudar. Todo mundo vai morrer. E vai continuar vivo, né? Mas tem coisa que dá para mudar. E tem coisa que precisa mudar. Então nós temos que trabalhar. Nós temos que tentar mudar o que dá para mudar. Bota uma musiquinha lá, DJ Maridinho, pra gente guardar no coração, porque a música não faz só guardar na mente, né? Quando tem um fundinho musical, a gente guarda no coração. O que Jesus quer de nós? Jesus quer nos dizer que a revolta nada constrói, a não ser barreiras de dificuldade, de revolta, de insatisfação e de tristeza. Arrepender-se é bom, mas tem utilidade. É o primeiro passo para reparar o mal que cometemos. Relembrar, remoer e sofrer pelo passado, às vezes é falta de gratidão. Nós não podemos esquecer que o passado serviu para nos trazer até aqui, para ser quem nós somos. Então contabilizemos os aprendizados, porque eles não se perdem,
Se achas que te faltou amor, lembra que cada um dá o que possui. Não sabemos o que cada um carrega na alma. Seus sonhos, suas lembranças, suas dores, as faltas que tiveram. Não sejamos cúmplices dos erros. Sejamos antes aquele que quebra a corrente do equívoco. O erro chega a nós e nós não continuamos a errar. E caminhemos um caminho novo. Viver é dádiva, é presente de Deus. Mas aprender está no nosso querer. Que possamos meditar, viver com Jesus, nos lembrarmos dos seus ensinamentos, principalmente quando a gente quer esbravejar, xingar, desistir. É nessa hora que Jesus deve estar conosco. Que assim seja. Obrigada, Débora, pela bela exposição. E agora, então, eu convido a todos para que a gente faça a nossa prece de encerramento. Quem se sentir à vontade pode fechar os seus olhos. E neste momento, então, com os nossos pensamentos elevados e voltados para Deus, agradeçamos ao nosso Mestre Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos trouxe, pela sua vinda aqui nesse planeta para nos mostrar a verdadeira caminhada que devemos fazer, que é uma caminhada de amor, uma caminhada de amor por nós mesmos, buscando sempre alcançar a nossa felicidade, a nossa plenitude, através dos conhecimentos que vamos adquirindo aqui neste planeta. Obrigada, Jesus, por nos mostrar o verdadeiro amor que devemos ter pelo nosso próximo, pelas pessoas que fazem parte da nossa vida, pela nossa família, pelos nossos amores e por aqueles que também temos desafetos. Que possamos então seguir nossa caminhada sempre lembrando destes ensinamentos e que possamos também sair daqui nesta noite melhores do que chegamos, envolvidos por estas energias amorosas e assim levarmos para os nossos lares essas vibrações amorosas, levarmos para o nosso trabalho, para aqueles que nós encontrarmos casualmente, porque bem sabemos que seremos cobrados pelos nossos conhecimentos. Obrigada também aos espíritos amigos que aqui estão e que vêm nos auxiliar no momento do passe, no momento desta exposição, e que com certeza muitos deles nos acompanharão para os nossos lares. Envolvidos então nestas energias e agradecidos, que
que possamos manter nossos pensamentos elevados todos os dias, a cada instante. Que assim seja.